Boa noite de novo. Boa noite a todos, a vocês que estão presentes e vocês que estão nos assistindo de forma remota. Obrigado pela confiança. A ideia hoje é a gente trabalhar uma palestra, tentar desmistificar. A gente tem um grupo grande de pessoas que viriam hoje, mas eu acho que alguma coisa deu alguma... Todo mundo chegou ainda, mas vai chegando, a gente vai, respeita que chegou na hora, a gente começa na hora. A ideia hoje é tentar desmistificar um pouquinho a TI além da programação. Ou seja, que funções existe na tecnologia da informação que não é escrever código, não é codar, como a gente chama. Então, a gente vai falar também sobre as funções de quem coda, ou seja, o que é um front-end, o que é um back-end, o que é um design, o que é que faz cada um desses e como ele faz. Para no final, e vai dizer também que existe no mundo de tecnologia, existe pessoas que trabalham na área de TI sem precisar ter que escrever algum código. Então, a gente tem dentro da palestra, essa daqui. Esse aí sou eu, um pouquinho mais arrumado. Lá em 87 me formei em matemática, né? Depois fiz 2 especializações na área de tecnologia e o mestrado na área de administração. Passei 15 anos da minha vida, eu com a idade de vocês aí, eu acho que 20, 19 anos por aí, entrei na área de programação, né? Curso de matemática lá na Universidade Católica. Nunca fui um bom aluno, mas era o único curso que eu consegui passar. E sobrava vaga, se eu livrasse o ponto de corte, estava dentro, né? Isso eu estou falando em 82, tá? Você não sonhava nem estar por aqui, nem ser um espermatozoide ainda, né? Estava ainda um pouco além ainda E aí, primeiro semestre, tem uma cadeira lá, Introdução à Computação, que era basicamente lógica de programação. O que ocorreu? Foi reprovado. O professor tinha uma didática péssima, era um cara que não se interessava em ensinar, usava uns Cardexzinho, que é antigo, trabalhou com contabilidade. Cardex é uma folhinha A5, né, pequenininha assim, cheia de listas, onde antigamente se escrevia a contabilidade das empresas, desses Cardex, tinha um livrinho e tal, ele usava esse Cardex com o resultado dos programas. Ele passava o exercício para a gente, usava um óculos fundo de garrafa, pegava aquela fichinha, quadro de giz, copiava da fichinha para cá. Então não há quem aprenda a lógica de programação desse jeito, vendo a outra pessoa copiar um código. Então, fui reprovado. Ao final do semestre, eu fiz uma reflexão de, em tese, eu sou uma pessoa normal. As pessoas de TI geralmente não são vistas como pessoas normais. Mas eu acho que me considero uma pessoa normal ainda, dentro dos anormais que tem por aí. E eu disse, que foi que faltou para eu passar nessa disciplina, né? Talvez a didática do professor e tal, e aí a gente repetia a disciplina, dessa feita, peguei na própria Católica, né? Na curso de matemática ainda lá. Repeti a disciplina e passei, na metade da disciplina já era monitor da turma, e aí fui fazer um curso na época seria equivalente a um curso técnico do NIC, Núcleo de Computação da Católica, e aí foi esse curso que me deu o meu primeiro emprego. É um curso que vamos chamar hoje um curso full stack, onde você vai fazer front e back. Na época não tinha essa divisão, não tinha essa segregação que a gente vai ver hoje aqui. Então a gente tem a segregação, a gente tem o gerente de projeto, a gente tem um PO, tem um Scrum Master, tem um Team Leader, tem um front-end, tem um back-end, tem um cara, tem até hoje o engenheiro de prompt, que a gente vai falar um pouco sobre ele. Engenheiro de prompt é o cara que sabe perguntar ao chat GPT. É o cara que especializou em PNL, programação natural, de como você escrever bem para que o chat GPT lhe dê retorno. Então até essa profissão está surgindo agora. A gente vai desmistificar também um pouco. Uma pergunta que surgiu até na outra live que a gente fez aqui, que era se a inteligência artificial não vai tomar a vaga de um programador. E vou mostrar a vocês que não, tá? Então, isso aí sou eu, um pouquinho mais arrumado. Além disso, já sou professor de lógica de programação aqui, né? Sou fundador da Treina Recife. Fui professor de lógica de programação na Faculdade de Ibratec, que fechou em 19. Ensino ainda em algumas pós-graduações em faculdades aqui em Recife, tá? E nas horas vagas gosto de tomar uma. Como todo bom filho de Deus, ele gosta de tomar uma geladinha e tal. Consegue hora vaga, Rogério? Consigo.
Dentro a gente consegue aí de boa. Aqui estão meus contatos, não precisa tirar foto do material, se quiser tirar, pode tirar. Tem nenhum problema, mas no final eu peço para a Lucas mandar para vocês a apresentação do jeito que está aqui, tá? Para não perder tempo. Eu queria, na realidade, transformar essa aula num bate-papo também. Eu vou explicar alguns conceitos aqui para vocês. Vocês perguntem, na hora que tiver, Rogério, não entendi isso direito e tal, como é que funciona, a gente tornar a coisa mais dinâmica, tá? Isso é um pouquinho da nossa empresa, né? A gente tem um foco, tem duas verticais aqui da Treina Recife. A primeira vertical é a parte de formação de programadores. A gente mergulhou nisso desde 2017, a gente vem sobrevivendo, passando pela pandemia, fechamos durante 1 ano e meio, reabrimos agora em 22, numa sede nova, nessa sede aqui com 3 salas. Formação de programadores, temos também a área de consultoria. A gente trabalha a parte de governança de TI, auxiliando as empresas de como melhorar a sua infraestrutura, com o trabalho de consultoria. A maioria dos meus consultores são remotos, então ninguém trabalha aqui, não existe uma salinha, a gente se reúne mais remotamente do que presencialmente. Então, a maioria dos consultores, tem uma empresa tal, tem que visitar e fazer determinado assunto lá. Então, o cara vai lá, trata, a gente tem contratos. Temos a parte de fábrica de soluções, onde a gente utiliza os nossos talentos, os nossos alunos aqui, para desenvolver programas. A gente, às vezes, é contratado para desenvolver aplicações. A gente não desenvolve folha de pagamento, contabilidade, esses softwares gerais a gente não desenvolve. Desenvolve o que a gente chama de software nichado, ou seja, tem um nichozinho particular que a gente consegue desenvolver. Então, a gente avalia se aquele software vale a pena. A gente pede aos professores que indiquem os melhores alunos de cada competência que vão precisar naquele time, monta-se um time, passa-se a atividade, apresenta o projeto, todo mundo em casa, trabalhando, a gente pactua com cada um o valor de hora que a gente vai pactuando com cada um dos. E aproveita para pegar os nossos talentos aqui, produzir, e já gera essa proficiência, né? A parte de prospecção de RP também a gente tem aqui, quando a RP, na verdade, sistema de gestão empresarial, né? Muitas empresas têm um sistema de gestão e querem trocar e não sabem como fazer isso. A gente auxilia as empresas disso também. Auxilia a empresa também na área de planejamento estratégico e na parte de gestão de processos. Isso é um pouquinho da nossa empresa. Eu cuido dessa área de consultoria e a Adilene cuida da área educacional. Tá? Por um acaso é minha esposa há 32 anos aí. 32, errei. Mais ou menos isso, né? 30 e algumas anos, né? Depois que passa dos 30, a gente para de contar. E aí a gente vai falar hoje sobre isso aí, tá? Quais são os papéis, quais são os cargos que são envolvidos no ciclo de vida do desenvolvimento de um sistema como um todo. A gente tem esse elenco aí, o gerente de projeto, a gente tem o analista de requisitos, tem o design thinking, né? Tem um cara que o design de UX, de experiência do usuário e a parte de interoperabilidade do usuário, de interface. Programador front-end, o back-end, o QA, né? Parte de testes, antes de testes, tem várias vagas aqui que a gente tem. O analista de dados e, por fim, a gente vai falar um pouco sobre o engenheiro, boa noite, o engenheiro de prompt, né? Que são esses cargos. O que é que a gente diz aqui como cargos que estão além da TI? Que eu não preciso ser um exímio codificador para fazer isso. Eu tenho aqui o gerente de projeto, a gente vai falar um pouco mais sobre ele. Analista de requisito, design thinking, design UX, engenheiro de prompt. Então, esse aqui é 1, 2, 3, 4, 5, não precisa codar, não precisa entender de lógica de programação, é bom até que conheça pouco, mas não precisa ser, não passa o dia codificando programas, né? Então tem essa função, por isso que a ideia da gente é dizer que a TI não é só front-end e back-end, nem dados. Se alguma dúvida, vão parando aí, vão perguntando, tá? E aí a primeira função que a gente vai externar é o gerente de projeto, o Project Manager, né? Então o PM, né? PM aqui que a gente chama de o gerente do projeto, que é aquele cara, como o nome está dizendo, ele gerencia todo o projeto. Ou seja, é um cara que tem uma habilidade gerencial sobre times. Ele conversa com o cliente, conversa com o time que está desenvolvendo, e além de tudo ele tem outras funções dentro do contexto. É um cara que geralmente cuida, né? De toda a parte aqui, ó,
Na definição normal de um projeto, o projeto é algo temporário e único, o projeto todo ele tem início, meio e fim. Então, se não é projeto, passa a ser um programa, né? Se essa coisa não tem fim, é algo que é rotineiro, passa a ser um programa, deixa de ser um projeto. Possui início, meio e fim, como eu falei. Possui um objetivo bem claro, o que é que tem que ser entregue no final. Tem uma elaboração progressiva, ele vai sendo montado como se fosse um jogo de Lego, a cada interação ele vai juntando uma parte nova. Possui limitação de recursos, tá? E o gerente de projeto faz o quê? Ele cuida de quê? Ele cuida primeiro, gerenciamento de aquisições do projeto. Montei um projeto hoje, vou fazer um sistema lá para um hotel em Fernando Noronha. Preciso de 5 pessoas, 5 notebooks, 5 cadeiras, 5 mesas, então ele vai se preocupar como é que eu vou adquirir isso. Vou comprar, vou alugar, vai estar no espaço. Então o gerente de projeto ele entra antes do projeto acontecer, inclusive. Fechou o contrato, assinou o contrato. A partir daí eu tenho gerenciamento da qualidade do produto que está sendo produzido. Ele se compromete com o cliente, ele vai lá, conhece o que o cliente pediu, né? E aí ele faz aqui toda a parte de gerenciamento da qualidade. Depois, parte importantíssima de qualquer projeto, gerenciar riscos. Gerência de risco é uma atividade que tem crescido bastante. Eu tenho que calcular qual é o risco desse time de 5 pessoas que eu contratei aqui dentro. No meio do projeto, sai 3. 3 eu arrumei um emprego melhor, ao invés de ganhar 2 mil, 3 mil contigo aqui, estou ganhando 5 mil lá fora. Tem que calcular esse risco. Se isso ocorrer, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou mitigar esse risco, né? Vou aumentar salário, vou dar melhor conforto, vou melhoria do espaço. Isso é o papel do gerente de projeto. Isso é uma pessoa só que faz tudo isso, tá? Então é uma competência bem abrangente, tem uma certificação própria para isso, tá? Tem aqui o gerenciamento do escopo, para garantir que aquilo que foi contratado é aquilo que vai ser entregue, que ele não entregue mais nem menos. O cliente, geralmente, ele pede uma coisa para você, você documenta isso, escreve o que ele pediu, manda ele assinar, guarda aquele papel e começa a desenvolver o produto. No meio do desenvolvimento, ele vai dizer para você, Rogério, eu queria que tu acrescentasse isso daqui. Eu digo, ó, isso não está escrito aqui não. Não, rapaz, mas isso é uma besteirinha só, isso no instante tu faz, é um cadastro a mais de ó. A gente vai ter que renegociar aqui, custo, prazo, tem toda essa preocupação. Quem faz é o PM, o gerente de projeto. Gerenciamento de escopo do projeto, né, como já falei. Gerenciamento dos custos. Todo projeto tem que ser calculado qual é o custo desse projeto. Esse projeto vai custar para a empresa 20 mil reais. Eu vou cobrar 35 para o cliente, por exemplo. Ele imposto, fiquei com 10 contas aí no bolso. Então, o custo tem que ser esse. Eu tenho que gastar 20 mil para os meninos que estão aqui desenvolvendo. É 20 mil reais que eu tenho com custo, com computador, com energia. O projeto tem que ser um custo completinho. Então, o gerente de projeto faz isso também. Esse cara não precisa ser programador, não precisa ser desenvolvedor. Ele está envolvido na área de TI. Além do que, ele pode se envolver em outras áreas que não TI. Engenharia, qualquer área que cuide de projeto. Gerenciamento de integração do projeto, fez vários produtos lá, como o Lego, como é que se integra, como é que está ficando pronto. Gerenciamento das comunicações, como é que eu vou comunicar, como é que as equipes vão se comunicar internamente. Uma reunião diária, vou utilizar Scrum, vou utilizar, que metodologia eu vou utilizar para conversar com esse time. Gerenciar recursos humanos do projeto, né? Esse cara se preocupa, de repente... Estamos lá no projeto e o Rafael saiu, arrumou um emprego de 10 mil reais lá, ó, geralmente não estou mais com vocês. Geralmente esse pessoal avisa na hora, né? A gente está lá com o time todo arrumadinho, azeitado, todo mundo bonitinho, eu caí, tá, arrumei um emprego fora, ela tem que estar preparado para isso. Diga, Rafael. Não tem contrato, né? Você falou de contrato que é assim. Tem. Aí ele pode sair? Pode. Eu não posso botar uma corrente no pé deles e tu vai ficar aqui até o final. Tem um contrato de trabalho. Não, veja, é como um contrato de trabalho. Digo, Rafael, eu vou te contratar por 3 meses para desenvolver o projeto tal e vou te pagar, sei lá, 2 mil por mês para 4 horas por dia. Então, tu vai ter 6 mil reais para tudo. Tu pode chegar no segundo mês, Rogério, estou saindo. Eu não posso lhe amarrar, né? E se eu for inventar de entrar judicialmente que você ferir um contrato, primeiro, não vou receber esse dinheiro nunca.
E dificilmente eu não posso, o Gil vai dizer, você não pode obrigar ninguém a trabalhar com você. Talvez você faça a parte do se o gerente quiser demitir, Isso, exatamente. Agora, se a empresa quiser, Rafael, tem um contrato com 3 meses. Mas se eu disser, olha, o projeto deu ruim aí, eu vou ter que te demitir, opa, mas eu quero meu dinheiro, que eu estou garantido com você, um amigo colocou aqui, do lado da empresa para o funcionário tem esse comprometimento, mas do funcionário para a empresa, e é sempre assim, cara, não tem, e a vida real é assim, eu participo de alguns, na parte de governança de TI, a gente participa, eu particularmente, alguns dos nossos consultores, apoiando empresas a desenvolver sistemas. Então, a gente gerencia muito equipes de desenvolvimento. E a gente vê, o time está bem azeitado, de repente, o cara está ganhando 3.500 lá e passou a ganhar uma proposta de 4.000, o cara sai. Então, infelizmente, no gerenciamento de recursos humanos, gerenciamento do tempo do projeto, se o projeto vai durar 90 dias, tem que acabar em 90 dias. Então, não há margem para erro, a não ser que haja aumento de escopo. O cliente chama, renegocia, queria inserir isso, aquilo, outro. Gerenciamento das partes interessadas, desde o contato com o cliente que vai ser entregue. Então, são pelo menos 10 competências, 10 áreas que o gerente de projeto atua. Tá? Nas empresas, geralmente, um gerente de projeto desse cuida de 3 a 4 projetos simultâneos. Então, o cara geralmente tem uma reunião semanal, prepara a lista de pendências daquele projeto. Então, é um cara que está dentro da área de tecnologia, mas ele não escreve uma linha de código. Então, é o que a gente chama de TI além da área de programação. Esse é o primeiro caso que a gente tem como alguém que não está basicamente codificando. Que ferramentas esse cara usa, né? Esse cara usa geralmente, em sua grande maioria, projetos de gestão ágil, né, usando o Scrum, usam ferramentas como o MX Project, ou o Jira, que são um software de gerenciamento de projeto, ou um Trello, que é um software que implementa Kanban, né, um quadro Kanbanzinho, você vai dizer o que tem o backlog, o que você vai ter que fazer, o que você está fazendo, o que foi feito, né? E o que está sendo, na do quadro Kanban, esse método aqui geralmente o Kanban trabalha muito parecido em paralelo com o Scrum, tá? Você separa, qual é o meu backlog, o que é que eu tenho que implementar, está aqui a lista. Eu vou entregar para Rafael esse aqui, vou entregar para Edilene aquele outro, vou entregar para João aquele outro. Tu tem 2 dias para me devolver isso pronto. No outro dia, reunião de 15 minutos em pé ou remoto, 15 minutos só. E algum impedimento, Rafael? Não. Estou de boa aqui, estou tranquilo. Agora, se você disser que não está de boa, ou que está de boa, e no segundo dia não me entregar, a gente vai ter que conversar, porque eu era para você ter me avisado ontem. Tem que falar e ter uma reunião rápida, objetiva. Como é que eu posso te ajudar? Não, eu estou com dúvida nessa rotina aqui, então chama algum sênior da equipe, algum apoio. A gente geralmente, nesses times que a gente monta, a gente geralmente aloca um analista nosso sênior, para ser o líder técnico, para tirar dúvida se aquele irmão mais velho e os júniores que a gente contratou não estão conseguindo tirar. Então, são essas as ferramentas que um Project Manager utiliza. Tá? Gira, o Trello, o Project, tem outras ferramentas, mas são as mais importantes. Quem vai trabalhar com TI, normalmente vai ter que entender bem do Scrum e do Kanban. Scrum, na realidade, é uma metodologia de projeto ágil, tá? Que elimina algumas burocracias Tem aqui, os resultados esperados, qual é o meu backlog, roda sprints geralmente de 15 dias, de uma semana, você define qual é o tempo da tua sprint, que é o tempo da sprint, é o tempo que eu tenho para pegar aquele requisito do backlog, dizer, tu vai desenvolver esse, tu pega esse, daqui uma semana a gente está com isso pronto. E cada ciclo desse aqui de sprint, eu tenho que entregar algo ao meu cliente. Então, é uma coisa progressiva, tá? Então, esse aí é o gerente de projeto. O outro cargo que a gente tem na função também, que é além da TI, além da codificação, quando eu falei além da TI, além da codificação, que o cara não precisa ser um exímio codificador, seria o que a gente chama de analista de requisito ou analista de sistema, né, num grau mais elevado. Ou na metodologia Kanban, Scrum, ele é chamado de PO, o dono do produto, tá? Onde ele vai se preocupar
especificar os requisitos. Imagine que o cliente quer, no meu sistema lá, eu quero um cadastro de clientes, um cadastro de fornecedor, um cadastro de produtos. Um cadastro de lojas, por exemplo. Então, esse cara vai definir o que é que o cadastro cliente vai ter, ele vai escrever. O cadastro cliente vai ter CPF, nome, vai detalhar direitinho o que deve ter aquele cadastro, ele vai escrever o que o desenvolvedor mais na frente vai fazer. É bom que ele tenha uma noção, esse cara precisa ter uma noção mais de negócio do que de implementação de código. Então, o PO ele vai fazer, né? Especifica os requisitos, conhece os processos, mapeia algum processo necessário para facilitar a especificação dos requisitos, faz todo o levantamento com o cliente. Veja, o gerente de projeto entra para gerir o projeto, mas quem é que conversa com o meu cliente normalmente? Além do gerente de projeto, vai entrar também o cara de requisito, que é o cara mais técnico, né? Do ponto de vista e ele vai utilizar também, ele levanta os processos que tem que fazer, especifica os requisitos e valida com o cliente, mostra para o cara lá, teu cadastro de cliente vai ter isso aqui. É isso mesmo? Assina aqui. É uma boa prática mandar o cliente assinar. Nem que seja digitalmente, dar um cheque. Porque em algum momento o cliente certamente ele vai mudar, ele vai querer aumentar o escopo. O tal do cliente é um bicho danado. Ele começa, tudo para ele é muito fácil, tudo para ele é muito rápido. E ele pensa que a gente faz isso em 3 dias, em 2 horas, em 3 horas. Então, tem essa preocupação de ter bem documentado o que você vai entregar para ele. Fica bom para você e bom para ele. Tá? Porque na hora que eu defino o que eu vou entregar para ele, eu consigo mensurar o resultado, o valor, né? Qual é o valor que eu vou ter que... Quantas horas eu vou ter que dedicar de que time, qual é o tamanho do meu time para poder implementar isso. E esse gerente de projeto, ele usa algumas ferramentas, né? E aí sim, os requisitos que ele define os requisitos. Tanto os requisitos funcionais quanto os não funcionais. Isso que é um requisito funcional. É aquele que vai dizer as características do processo, o que é que aquela funcionalidade vai ter um cálculo aqui, vai ter uma validação disso, vai ter uma checagem disso, vai ter qual é a necessidade que tem lá, e de acordo com a solicitação que o cliente fez. Então, tem toda a parte de negócio em si, do sistema que vai ser entregue. E os não funcionais são requisitos com relação a desempenho, disponibilidade, segurança e interoperabilidade, ou seja, integrabilidade, a parte de integração. Desempenho, eu vou dizer que minha aplicação, eu fico satisfeito, eu, cliente, fico satisfeito se essa aplicação me der um retorno a cada input que eu der de, no máximo 3 segundos. Esse é o requisito não funcional do meu produto. Se eu entregar para você, lembrar que se o cliente pede isso, ele vai ter que saber que vai ter que investir forte na infraestrutura. Quem dá o resultado é a infraestrutura, quem dá velocidade é a infraestrutura, não é código. Código pode ser tunado também, a gente pode tunar, deixar ele bem rápido, mas se não tiver uma infraestrutura adequada, depois você rodar um sistema grande no 486. Quem é da época de 486 aqui, mas acho que a maioria já nasceu de 3 para cima, né? Pela faixa etária aqui. Então, esse cara, análise de requisitos, vai desenvolver aqui toda a parte de requisitos, funcionais e não funcionais, e isso é um trabalho basicamente documentacional, que ela vai descrever. Ele escreve exatamente o que ele vai fazer. Tem aqui o produto, tem algumas ferramentas que podem ser utilizadas, como o Redmine, o Mantis ou o Gira, e aqui ele descreve. Que no caso foi eu funcionando como analista responsável, serviço para realizar a inserção de lançamentos, deve ter isso, o campo CNPJ tem isso, se for checado, descrevo tudo que tem que ser feito. E quando o programador pegar, seja front ou seja o back, ele vai ler isso e vai codificar baseado nisso. E aí o teste, no final, o cara de teste, o QA, vai dizer, opa, fugisse aqui desse requisito. Então o teste ele trabalha com isso. A gente vai ver também um pouquinho do que é o teste aqui. Então, esse cara, tanto o gerente de projeto, é um cara mais tipo, como o nome está dizendo, gerente de projeto, ele gerencia a parte completa do meu projeto. Esse cara é um cara mais técnico que declara que desenha negócio. Rogério, para entrar nessa área, qual é a formação? Conhecer negócio.
Você, o cara falar de uma fatura, tu sabia o que é uma fatura. Falar de nota fiscal, tu sabia o que é nota fiscal. Então, o cara que tem consciência, de repente o cara trabalha em sistema de saúde, então tem termos na área de saúde que às vezes não é claro para a gente do mundo normal, né? Então, ele pode ter, de repente, que fazer algumas leituras, alguns estudos em paralelo para entender aquele mundo. A parte administrativa. É a parte documentacional, né? Você entender o negócio, como é que funciona uma clínica veterinária. O que é que eu tenho que ter lá? Como é que um sistema de uma clínica veterinária vai auxiliar? Minha amiga Anne, que é veterinária, né? Já é veterinária ou está se formando ainda? Ela já se formou. Certo. Então, eu já tenho essa parte, eu tenho que conhecer do negócio. De repente, o cara tira você para desenvolver um sistema de automação de funerária. O funerário é um produto. Tu entra a madeira do lado, vai sair o caixão do outro. Então, você vai ter que... O produtual, né, o dono do produto, ele tem que ter a capacidade de... Vou fazer esse sistema para quê? O gerente de projeto definiu que sistema. O sistema vai atender uma clínica veterinária. Então, eu tenho que entender de termos de uma clínica veterinária para poder especificar bem e começar a falar com o time na mesma linguagem. Então, utilizo essas ferramentas, tem mais ferramentas, mas é basicamente até um Word eu posso utilizar para fazer isso aqui. Não teria nenhuma... Esse cara, Rogério, precisa saber quantificar? Não. Esse cara é um cara que cuida de negócio. Negócio daquilo que eu estou querendo entrar. Então, isso são funções que a gente que tem um grupo aqui de uma comunidade de empregos, que a gente coloca, que a gente mantém essa comunidade com vagas, geralmente surge vaga para PM, para gerente de projeto, vaga para analista de requisitos. Então, tem gente, é bom que ele conheça, talvez, de implementação, não precisa ser tanto, mas se ele conhecer de implementação, melhor ainda, mas dificilmente alguém vai tirar com esse cara uma dúvida técnica de como implementa uma API lá de alguma coisa. Esse cara não vai ter essa... Não é papel dele fazer isso. Tranquilo? Terceiro caso, que a gente já entra numa área um pouco mais prática, seria o designer. Designer de um produto na cadeia lá, a gente tem, né? Na cadeia que a gente está falando aqui. A gente tem o gerente de projeto, a gente tem o Product Owner, e agora entrou aqui o designer. E aqui se divide em duas, né? O Design Thinking e o X. Quem é que faz cada um desses? Esse cara também não precisa saber codar, não precisa saber codificar. Mas esse cara tem que ter um nível de criatividade, um nível de... Tipo assim, é como se fosse um arquiteto. Eu chamei o arquiteto aqui, essa sala era toda sala branca. Ó, me dá um design dessa sala aqui. Não, aqui já está uma cor cinza, está uma cor azul ali, tal. A mesinha vai ser assim. Ele me deu um design, eu aprovei e seguiu, tá? Então, na parte de design, ele vai, que a gente chama de fazer prototipações. Mas só que antes de prototipar, tem duas funções ali do design, o design thinking, né, aquele que pensa o desenho do produto, e aquele que efetivamente desenha o produto, preocupado com usabilidade, acessibilidade, qual é o tamanho do ícone, qual é o ícone que eu vou utilizar, qual é a linguagem que eu vou utilizar, combinação de cores, a paleta de cores que eu vou utilizar. Então, tudo isso quem vai cuidar é esse cara daqui. Design de UX e UI, de User Interface e User Experience, né? Tem aqui a parte de experiência do usuário e a interface do usuário. Esse cara, geralmente, esse perfil é de um cara só, mas eu conheço pessoas que eles fazem apenas essa parte de design thinking. Tem pessoas que fazem só a parte de UX e UI, tá? Então vamos tentar entender mais um pouquinho. O design thinking, na realidade, é o cara que entra. O projeto é desenvolver um sistema para uma clínica veterinária ou para uma escola. Então vai chegar o cara design thinking, vai começar a fazer perguntas, ele vai começar
fazer uma coisa que a gente diz que é ideação. São termos que a TI traz para a gente, né? Veja, esse cara não precisa saber codificar também. Então, por isso que a gente colocou aqui a palestra TI além da TI, né? Profissões além da TI. Além da programação. Então, aqui eu tenho a descoberta, né? Onde eu vou ver, entender a necessidade e motivações do outro, daquele cara. Tu quer o sistema para quê? Vai rodar em mobile, vai rodar em desktop? O que é que tu vai querer? Qual é a abrangência? Como é que vai ser? O que é que você vai querer tratar dentro, né? Delimitar o escopo dele, gerar ideias com relação é um cara mais de criatividade, um cara que tem essa sacada mais como se fosse um arquiteto, tá? O cara vai desenhar e ao final do produto desse cara, além da ideação aqui, ele faz a prototipação também do produto e faz ao final aqui a validação para ver se o usuário é aquilo mesmo. Então ele dá aquela ideia geral do produto para que o cliente consiga entender onde começa e onde acaba. E ao final ele sai com isso. O que é, o que não é, o que faz, o que não faz. Meu sistema geralmente é feito um quadro branco, com post-it, reúne o time que vai utilizar aquele sistema e sai montando isso. Existem técnicas de design sim para fazer isso, tá? Então aqui, ó, o que é um sistema integrado com outros setores? É gratuito, é seguro, o sistema roda offline, ele é web. O que é que ele não é? Ele não é um site, é um sistema, não é um site, não é uma landing page, ele é um site. Ele é um sistema. Gerenciador de almoxarifado, ele não faz, não é um aplicativo, então eu saio no final do produto que o Design Thinking, um profissional que utiliza essa técnica Design Thinking, ele sai com esse quadro aqui prontinho para entregar para quem? Para entregar para o cara de o X e o. É o cara que vai cuidar da User Experience e da User Interface. O que esse cara vai fazer? Ele vai prototipar telinha a telinha, mobile e desktop. Ele vai fazer toda a prototipação como se o arquiteto de interiores fizesse. Ele vai prototipar toda essa área daqui. Ele faz isso utilizando uma ferramenta chamada Figma. Tá? Essa ferramenta Figma tem outras ferramentas também, o Photoshop e tal. Esse é um dos nossos clientes, essa telinha roxinha, porque a empresa do cliente é roxa, tá? Então a gente usou essa. Então aqui tem o Figma do cliente lá, onde aqui eu tenho todas as telas do meu sistema, tá? Desde o login, tá aqui, ó, isso aqui, veja, essas telas não têm funcionalidade. Só tem os modelos aqui, o que é que vai ter. A empresa lá é Bizu. Então, o que é que vai ter, como é que ela vai ser, as telinhas, ó. Vê o trabalho que isso dá. Então, é um trabalhinho grande, eu quero desenhar todas as telinhas. Minha tela de cadastro vai ser assim, ó. Aqui eu tenho uma sidebar com várias opções. Aqui a navbar tem algumas opções também. Então, aqui esse sistema não tem vida. Ele só tem como vai ser cada telinha. Então, isso quem faz é o designer, o cara de UX e o UI. Esse cara também não precisa saber codificar. Então, são profissões que o cara teve um aluno que perguntou, Rogério, o que é que um cara de TI faz? E, pô, tem um universo gigantesco, mas aí fui explicar ele rapidamente aqui, por isso veio essa ideia de tentar mostrar. Então, aqui tem todas as telinhas que o front-end vai pegar para implementar, tá? Front-end não é designer. Front-end, ele pega uma tela como essa e faz ela se materializar. Front-end, imagine que a arquiteta chegou e disse, ó, essa parede vai ser azul royal. E o pintor comprou a tinta e pintou, então o front-end seria o pintor que pintou de azul, mas já sabe a tonalidade de azul, já sabe o rodapé como é que vai ser, então já tem todas as características feitas no front-end. Então, isso aqui é o que a gente chama da parte de o X e o UX, né? Parte Está fazendo sentido para vocês? Então, tem um bocado de profissões aí, eu recortei algumas,
Tem algumas outras que, de vez em quando, escorrega assim, mas essas são as principais. Que você entrando numa empresa de tecnologia, você vai encontrar com todos esses profissionais, tá? Geralmente, as empresas pegam o front-end e exigem que ele saiba fazer isso aqui. O X. E geralmente dá em merda, porque nem todo mundo tem habilidade. Se mandar eu sentar numa telinha e combinar cores, não vai sair coisa boa. Então não sei vocês, mas você constrói aquilo que o cara desenhou. Só que tem um estagiário nosso aqui, que a gente recomendou para uma empresa, foi contratado lá para essa empresa, aluno nosso aqui da Treina, ele está lá contratado. Seu Rogério, eu cheguei lá para front-end, tá? O cara me pagou um curso de Figma da Udemy. Vê que merda o cara fez com o cara, né? O cara quer que o cara aprenda Figma na Udemy, um curso de R$ 27. Pode ser que ele disse, Rogério, eu estou doidinho. Eu digo, bicho, quer um conselho? É o teu primeiro emprego, mergulha, pega esse curso que ele pagou para tu, pega outro curso aí na Hotmart, pega um curso mais profissional e tenta, posso até sentar contigo aqui e te ajudar. Então, ele deu os pinotes dele e saiu, mas chegou num ponto que, Rogério, eu estou limitado à minha criatividade, eu não tenho essa habilidade de combinar cores. Eu não sei como é que eu vou pegar os ícones, qual é o tamanho do ícone, se é melhor ser assim, se é assado, se tem uma sidebar, se tem uma lavebar, se tem aquele hambúrguerzinho, né, quando você entra no mobile, que tem aqueles 3 tracinhos que você clica, ela abre a cortininha. Então, tudo isso é o design que tem que ter essa criatividade, e aquilo tudo por trás tem um estudo que vai facilitar a experiência do usuário, para que o cara entre naquele sistema e consiga chegar no final. Eu estou dizendo isso para vocês, porque vocês, certamente, quem for trabalhar com front-end, a depender do tamanho da empresa, eles vão botar você para estudar Figma aí, pela Udemy e para alguma outra coisa. Essa empresa pediu lá para o cara, tá? E ele pediu 2 caras para mim, me deu um cara bom em front-end e um cara bom em designer. Indiquei os dois foram contratados, tá? A gente tem uma relação muito boa com o mercado. Eu tenho 40 anos desse mercado, tá? 40 anos que eu estou na área, eu posso aparentar, mas já tenho 60 anos, já sou um bocado rodado aí na vida, mas a gente já passou por todas as tecnologias possíveis. Então o mercado me conhece e geralmente chega para a gente a opção de empregos. Por isso que esse grupo de empregos da gente é bastante utilizado. Muitas vezes a gente só repassa a vaga, mas muitas vezes o cara liga para mim, Rogério, eu queria, a semana passada, pediram outro front-end. A gente pegou o cara, na outra semana pediram um back-end, que a gente radicou, que está inclusive fazendo teste agora na Neurotech, que é uma empresa grande aqui do mercado, tá? Então, essa aí teria, né, o Design Sync, preparou o desenho, um protótipo mais ou menos assim, e esse cara aqui desenha mesmo como vai ser o campo, se vai ser numérico, se vai ser texto, o tamanho, tem aquela... Não é um trabalho simples, tá? Muita gente menospreza o papel do designer. O papel é importante, se o cara tiver competência, o papel que vai dar no final um produto legal. E aí a gente vai entrar agora, a gente viu aí o gerente de projeto, o analista de requisitos, design sync, até agora eu não preciso, esses caras não precisam saber codificar nada. São profissões, a gente não tem aqui na Treina cursos para essas áreas, estamos pensando em colocar para essa parte aqui, analista de requisitos. Às vezes o cara não se dá bem na parte de lógica e tal, mas conhece bem de negócio e quer saber como é que eu construo isso de forma sistêmica, né? Que os times, como é que eu consigo auxiliar os times de desenvolvimento, PM, a certificação à parte, mas aqui é vida, a experiência do cara, é o gerente de projeto como de outras áreas. E a gente vai entrar agora um pouco mais a fundo, que também é uma área, não é além da TI, mas é uma área que a gente às vezes tem dúvida com relação a que é um front-end e o que é um back-end, tá? E eu sempre faço essa analogia a um restaurante. Você chega no restaurante, tudo aquilo que você está vendo, a cortina, a mesa, o ambiente, a ambientação, climatização, luxo e tal, tudo aquilo, quem implementou aquilo ali foi o front-end, tá? Só que o restaurante não funciona só com isso.
Lembrar que antes do front-end entrar, entrou o designer, tá? O designer entrou antes. Só que o restaurante tem também a parte de back-end, de onde são feitos os pratos. Existe uma pessoa chamada garçom que fica interfaceando com o back e com o front. E no caso nosso da gente aqui vai chamar de API mais na frente. O garçom é o API. API de um restaurante que pega dados do front, joga para o back, pega do back e devolve para o front. Tá? E a gente tem essa divisão aqui, ó. Front-end faz toda a parte de construção da aplicação web ou da aplicação mobile, chama um servidor, aqui tem uma barreira de segurança, tá? Tem alguns malucos, algumas empresas, que é que na hora que você tem essa barreira aqui dentro, você tem uma barreira por autenticação. Esse cara, para chegar naquele banco de dados ali, ele precisa autenticar por esse cara aqui, que na maioria das vezes é chamado de API, né? Uma APIzinha que vai aqui está colocada para colocar. Só que tem gente que pega, manda um front e acessar direto o banco de dados. Ele abre uma brecha desse tamanho de segurança na aplicação dele. Às vezes, por pressa, não, vou construir API, nada, vou separar isso, não, faz tudo aí, dá o teu spin-out aí, resolve isso de hoje para amanhã. Mas, peraí, veja, o front-end, na realidade, tudo que o front-end faz fica à vista do cliente. A gente vai ver aqui que fica lá não sei se algum de vocês, quando estavam aí trabalhando, acessando algum site, declaro por um acaso o F12 e apareceu um bocado de código do lado direito aqui da sua tela. Vou mostrar aqui, vou repetir aqui. Aquele código é front. Então, o front ele é visível para o usuário. Tá? O back não, você não consegue ver. Então, vê. O programador front-end recebeu do analista de requisitos uma definição. Construiu uma página HTML com CSS, JavaScript para criar uma tela que contém o cadastro de clientes, com os seguintes campos: CPF numérico, 11 posições, nome e texto com 40, idade numérica de 2 posições. Além disso, coloque 2 botões sair e salvar. A gente chegou com isso aqui. Aí mandou para o designer Paul desenhou essa telinha daqui. Dizendo qual é a cor dela, aqui vai ter cadastro de cliente, vai ser campinho você assim, vai ter 2 pontos, aqui vai ter o fundo azul, todo bonitinho, tá? Então, como é que se a gente quiser ver essa telinha aí, ó, o front-end pegou essa definição e desenhou esse cara aqui, tá? Então, se eu apertar aqui F12, por exemplo, ele vai me mostrar do lado de cá, vou aumentar um pouquinho aqui, ficou grande demais. Está mostrando todo o código desse front-end, que o front-end codificou isso aqui, tá? Aqui dizendo, ó, cadastro de clientes, né? Aqui vai ter um campo chamado CPF, vocês estão vendo aí, mas aqui tem CPF, ó. CPF é numérico, do máximo 11 posições. Isso o front-end codificou, isso tudo fica à vista do usuário. Inclusive, se você quiser chegar aqui e alterar o código, ele não vai salvar, obviamente, né? Porque isso está salvo em algum servidor. Você pegar isso aqui, ó. Ao invés de H2 aqui, que é a técnica que está aqui H3, note que ele diminuiu o tamanho do cadastro cliente aqui, tá? Eu posso mexer nesse caso, se eu botar H1, subir um aqui, ó, H1, ele vai aumentar o cadastro de clientes. Depois que eu sair da coisa, ele consegue visualizar o código, ele consegue alterar o código aqui, mas na hora que você der um reload na página novamente, ele vai buscar a página do teu. Se teu máquina tiver com cache, né, cache ativo, ele pode salvar essa página e de repente alguém por maldade botar você no site que você não está, então o código fica todo público aqui para que você possa visualizar. Então, nesse código aqui, ó, quero ver que tem o cadastro de cliente, está aqui, ó, na hora que eu boto essa telinha daqui, inclusive ele me dá a opção do como é que ele vai sair do mobile, né? O mobile está assim, no desktop ele está assim. Aí tem as 2 funções, já diz como é que vai ficar aí, tá? E aqui eu tenho as funções de botão e tal, que é aqui, ó, na minha telinha, teclar F12 de novo, vou botar aqui um CPF qualquer, o nome, vou botar meu nome aqui dentro e a idade
60. Mandei salvar, ele capturou todos os dados da minha tela, jogou nesse pop-up aí, cliente cadastrado com sucesso, CPF tal, e aí encerra a vida do front-end. Isso não persistiu, não foi gravado em nenhum banco de dados, não tem nada por trás, então tá simplesmente, se você dá um reload na tela, ele vai. Então, nisso aqui, ó, quando a gente consegue. E você veja que o front-end, muitas vezes, o pessoal coloca, Rogério, qual é mais fácil, ser front ou ser back? Eu, particularmente, acho que o front é mais simples. Porque o front, pelo menos a parte de HTML e CSS, são basicamente decoreba de comando. Decorar comando, para comando com isso, faz aquilo. Quando você parte para persistir algum dado, validar desse verificador que utiliza o JavaScript, aí sim envolve a lógica de programação. Você aprofunda um pouco mais. Onde que no back, basicamente, é lógica de negócio. Então, na hora que você pega uma tela como essa daqui e manda abrir esse código, aqui, vou abrir ele aqui com o VS Code. Bom, esse é o código, deixa eu dar aqui, aumentar um pouquinho a fonte. Esse é o código que está gerando aquela página ali, tá? Posso até botar esse cara para o lado de cá e botar a página. Cadê a página? Botar ela para o lado de lá. Aqui fica a página, aqui está meu código, tá? Estou com duas janelinhas do Windows aí separadas. E eu posso chegar aqui, ó, a cor dos botões. Oi? Como é que eu fiz isso? Sim. Janela, setinha para lá. Janela do Windows, seta para a direita, ele for para cá, janela. Você manda a tela. R$10 aí, uma Heineken dá um post ali. Tem geladinha, então a gente usa isso muito. Claro que numa tela desse tamanho não dá. Eu trabalho com a tela grande, isso é retado ou não. Então, eu cheguei aqui, ó, ele está dizendo que o fundo dos botões é azul. Ele já me disse a cor do azul aqui. Mas eu posso chegar aqui, eu quero botar o fundo do botão agora vermelho. Tá? Faço isso, dou um Ctrl S, salvei esse cara daqui e dou o reload da tela, o botão já ficou vermelho. Então veja que é bem mais simples, eu não estou menosprezando o papel do front-end. A curva de aprendizado é mais rápida, ele aprende mais rápido, ele vai, só que chega no ponto que eu preciso implementar lógica de negócio, de repente eu tenho um grid na tela lá, uma tabelinha na tela. Eu preciso calcular total das colunas e tal, envolve lógica de negócio, aí entra JavaScript, que aí complica tal qual complica no... Mas a parte de CSS e HTML é muito simples, tá? Então não tem uma coisa que você... Aqui eu tenho todo... Deixa eu botar ele para o lado de cá, senão ele vai... Então aqui eu tenho, né, todo o meu código HTML, os botões, ó, isso aqui foi tudo escrito pelo cara que faz. Claro que tem editores de texto que facilitam essa produção. Já tem campinhos aí pré-definidos e tal. Você tem idade aqui, ó, 50 e 60, alterei, tá lá o botão submit, salvar. Então eu tenho aqui o código que está gerando, que eu vejo todo esse código lá dentro do meu F12, tá? Só que aqui eu consigo alterar o código, eu posso de repente ver o código lá, salvar ele todinho, dar um copy dele completo, gera uma telinha para mim, altero ele e mando a página para tu. Totalmente alterado com sites com links maliciosos. Por isso que muita gente vê, pô, mas tem a carinha do Banco do Brasil, mas não era Banco do Brasil. Alguém deu F12, pegou aquele negocinho, botou exigente por trás e resolveu. No final ele pega a tua conta aí no final. Então, isso aqui é o trabalho do front-end, tá? Ele pegar o que o designer fez, aquela telinha que estava lá, né? E construir isso com essa linguagem aqui. No caso aqui é HTML, eu tenho aqui a parte de HTML que está exposta para o mundo, HTML, CSS, que é a parte de cores, e aqui a parte de script que já entrou aqui, JavaScript, que é uma função de validar se os campos são aquele campo lá, cliente cadastrado com sucesso, você saiu do cadastro. Então tem toda a lógica de negócio da telinha, está aqui dentro. Lembrar, front-end não grava nada em arquivo. Não persiste nada. Então, tudo que você... Front-end chega no limite aqui. Então, daqui para cá, é o back-end que vai fazer toda a parte de back meu. O cara que vai fazer a cozinha e tal.
E o garçom, que no nosso caso aqui é um JSON, vai para um lado e para o outro aí, levando os pedidos e devolvendo o retorno. Tranquilo? Front-end faz isso. Que ferramentas o front-end utiliza? HTML, CSS, Bootstrap, você aprende HTML e CSS, que aqui você aprende a carregar pedra. Bootstrap é um carrinho de mão. Tem vários componentes já pré-programados, que você só escolhe o componente, ele já vem com todo o código HTML e CSS prontinho para você. Tem botão roxo piscando, tem botão rosa, botão amarelo, você escolhe lá como você quer, tá? JavaScript. Então, a curva de aprendizado, isso que eu digo, esses três aqui ó, são fáceis de você aprender. Se você vai querer construir um site, uma landing page, só com o seu currículo, por exemplo, uma landing page, só usa HTML, CSS e Bootstrap. Para ficar bonitinho. Se quiser ficar mais ou menos, faz aqui só com esses dois. Não precisa ter interação, não tem o currículo, você não vai ter nada de entrada, tá? E você, ó, aprende aqui a carregar pedra, que a gente chama, né? Que aqui é o programador raiz, que programa ainda hoje com HTML puro, CSS, JavaScript e Bootstrap. Você pode ter acesso a carrinhos de mão. São frameworks que na realidade, tudo que um browser roda, tudo que é jogado para o browser é HTML, CSS e JavaScript, só. Seja o produto feito por um React, por um Angular ou por um Vue. No final, o que ele vai cuspir para o browser é HTML, CSS e JavaScript. Só que do jeito dele. Ele consegue, na hora que você utiliza frameworks da biblioteca, no caso o React é uma biblioteca. Utiliza bibliotecas como essa, você tem um ganho de produtividade muito alto. Às vezes você está escrevendo aquele código na mão, tem comandos do React, já tem aquilo lá embutido em bibliotecas e tal, já está tudo bem mais simples. Então você tem aí a parte do React JS, que é para programação desktop ou responsivo, e o React Native, que é a aplicação apenas para mobile. Equivalente a ele, tem o Angular, que não é mais uma biblioteca, o Angular já é um framework, tá? Bem mais completo do que o React. O Angular para desktop e o Angular para mobile, né? Ou Vue. O que é que o mercado hoje, local, Recife, está pedindo mais? React JS, tá? A maioria das vagas de front-end que a gente pede aqui, que a gente oferta no curso, que a gente divulga nos cursos, geralmente é front-end com React. Então, por isso que nossos cursos aqui focam no React. Angular tem espaço também? Tem. Vue tem pouco, mas não está tão quanto esse daqui. Uma desvantagem do Angular, e assim que foi lançada a versão 1.0, estava na versão 2.0, me parece que lançaram a 3.0, e os comandos da 2.0 não serviam mais para ter, ele não garantiam a continuidade. Então, a turma gerou um pouco de discreta o Angular, para poder, coisa que não acontece com o React. O React lança versões novas, mas ele diz, ó, eu estou dando ainda, eu seguro todo o teu código que já foi feito no React versão anterior. Eu não gerei projeto ainda. Não deve ter tido, não. Bom, e aqui, ó, no front-end eu posso, de repente, aqui acessar aquele front-end que vocês viram desenhado lá, né? Esse é o sisteminha lá que a gente está ajudando a desenvolver. A parte de login aqui. Se não tirar o banco do ar, mas acho que não, chegou aqui, tá? Tem aqui os clientes que a gente tem, né, na sidebar, aquelas telinhas que vocês viram desenhadas lá no Figma, né? Está tudo aqui dentro, o cadastro de clientes está aqui desenhado, tá? Como é que ele vai ser, classificando por ordem alfabética, tudo feito com React no front-end e Python ou Django no back-end, tá? Esse produto aqui é React com Django e Python. Não usou Java, por que não usou Java? Isso é um sistema de controle de IoT, de sensores. Então, imagine que cada sensor que seja instalado na empresa, ele gera, a cada 30 segundos, a informação do banco. Então, se eu tiver 100 sensores na minha empresa, eu vou ter uma quantidade gigantesca de informações geradas no banco. E a linguagem mais vocacionada para você tratar grande volume de dados, hoje é o Python. Tá? Por isso que a gente optou em trabalhar para que o back-end dele, já conhecendo o Python, não tenha dificuldade de, por exemplo, tratar dados, fazer análise de dados, então tem uma série de coisas
que a gente preferir. Então, aquilo que vocês viram desenhado lá no Figma é o que está aqui colocado, inclusive com a parte de dispositivo, dashboards, com gráficos. Cadê? Aqui tem a parte de gráfico aqui, que a gente... Dispositivo... Acho que tiraram. Começa a versão de desenvolvimento, né, de produção. Está aqui mesmo. Dashboard. Ver se eu boto aqui essa empresa Visutec. Bom, tem uma série de... Só você ver que no final o front-end implementou isso tudo junto com o back-end lá dentro, tá? Então o front-end encerrou a carreira dele com essa configuração aqui. Encerrou aqui o limite. Tem algumas empresas, existe também o que a gente chama de uma briga saudável entre o front e o back. É questão de qual é o limite, para onde eu vou, quem vai calcular o desverificador do CPF, dizer que está inválido ou válido. É o front ou é o back? Aí o front vai dizer, não é tu. Aí o back não é tu. Normalmente é o front. Isso que já tem bibliotecas prontas, o front. São certas coisas, como isso não muda, não é uma coisa que precisa de... É só um algoritmo que você coloca, gera em JavaScript um validador de CPF, CNPJ. Então, aí a decisão disso, quem é? O PO vai dizer, opa, o team leader, né, o líder técnico da equipe, ó, front vai até aqui. Já era isso. Na hora que der o botão submit e eu gravar aqui, passou para o back. Tá? E aqui é o back, mais uma vez lembrando a vocês, aquela divisão que a gente falou aqui, ó. Mobile browser, mobile native, nativo do próprio mobile, independente aqui, são aplicações, inclusive offline, né? Ou desktop browser. Então chega aqui, ó, ela se comunica com o REST API, né? Com a API REST, e aqui vai ter toda a parte de lógica de negócio, que vai persistir no banco de dados e conversar com outros sistemas. Ou seja, isso daqui para lá, ninguém vê, ninguém sabe, porque na hora que esse front chama esse serviço, existe um token de autenticação. Tem alguns sistemas aí que às vezes negligenciam na utilização desse token. Então, eu não sabe disso. É uma solução de autenticação de multifator? Não, na verdade ele manda um hash, ele manda um hash conhecido por essa aplicação. O hash é uma sequência de números com letras e tal desse tamanho, que ele diz, ó, eu vou acessar, então, e esse cara conhece que hash é esse. Então ele sabe que essa API, quando ela não é pública, ela é restrita, como é a API desse sistema que eu mostrei para vocês aqui, ela precisa de um autenticador para saber se o front que está invocando ela é alguém conhecido. É o tokenzinho que ele gera um token lá e garante essa integração. Então, tudo isso aqui é feito, quem faz isso aqui, daqui para cá, é o back, tá? Então, note que o back, ele tem, geralmente, nas empresas, a gente vai falar um pouco disso mais na frente, uma empresa com 10 desenvolvedores, geralmente 2 são front e 8 são back, tá? Então, o back geralmente demora mais para produzir do que o front, porque o front ele tem ferramentas que facilitam a produção. Nesse caso aqui, o back construiu essa API do CEP, que é uma API pública, quando você informa um CEP aqui qualquer, ele vai lá e vai trazer para você os dados desse CEP, né? Então, se você chegar lá para verificar essa Correios. Mandei, meu Deus, os Correios aqui. E passou. Vê teu CEP aí. Sim. 54 759 400. O front morreu aqui, tá? O front morreu aqui. Na hora que eu consultar aqui, ó, o front foi lá, disse que era a Rua das Hortênsias, complemento bairro, tal. Eu já fui lá consumir essa API lá dentro, tá? Como é que isso é feito dentro do meu programa? Se eu der um F12 aqui, ele vai trazer para mim a consulta aqui. Ele não vai ter um scriptzinho aqui, onde ele chama essa API aqui, ó. Via CEP, deixa eu aumentar aqui, ver se melhora.
via CEP com BR, tá passando o CEP no JSON. Ele configura a entrada da API, ou seja, o que a API precisa de receber para tal, e dá um post lá, dá um get lá nessa API. E ele vai passar o CEP que o Rafael me passou aqui e vai devolver depois um CEP válido ou um CEP inválido, caso não exista, tá? Dentro da codificação desses caras aqui, eu tenho simplesmente o HTML, que faz aquela telinha, tá? Telinha completa aqui. E aqui eu tenho esse comandozinho aqui, que é um CEP, que é uma chamada de uma API CEP aqui, tá? Que eu posso chamar ela aqui diretamente do meu browser lá, porque é uma API pública. Não preciso de token para fazer isso, mas eu testo aqui. Pode ser que eu me dê mal aqui, mas vamos lá. Você me perdoa se eu me der mal aqui, né? Vou botar aqui o cara e aqui eu vou botar o CEP. Vou botar o lado de casa. Deu um erro. Botei só o URL lá em cima e a API CEP. Ih, o URL bad request. Então, deu um erro 400 aí. Pronto, voltou aqui, tá? Me voltou aqui um JSON, formato JSON, tá? Essa API é pública, então não tem aquele token que eu falei para vocês. Se vocês construírem as APIs do seu sistema sem um token de autenticação, ela torna-se uma API pública. Então, basta botar na linha de comando lá, na URL, e colocar os parâmetros, ele vai lá buscar, e aí eu posso fazer inclusão, alteração, exclusão, consulta, o que eu quiser. Ela está pública, tá? Nesse caso aqui, ela está pública apenas a parte de get, de busca de informações. Eu não consigo imputar o CEP lá dentro. Tá? Então, veja que ela veio aqui simplesmente com essa informação aqui em cima. E o que o front-end fez foi simplesmente, dentro do seu código, dar um fetch aqui, ó. Esse fetch aqui é justamente a comunicação em React do front com o back. Seria o garçom. Chamei o garçom, o fetch seria o garçom que vai levar e vai trazer. Tranquilo? Ferramentas utilizadas pelo back. Java, Python, C#, PHP, C++. As mais que o mercado hoje está pedindo como profissional é Java, Python e C#. Java, Norte, Nordeste e Europa. Tá? Quem for trabalhar em Portugal, Irlanda, tá? A Irlanda é Europa. Não é ali para cima, né? Aquela parte mais do norte ali da Europa e tal, usa muito Java, Norte e Nordeste. Se eu for para Sul, Sudeste e Estados Unidos, eu vou cair em C#. Então, o Rogério deve aprender o quê? Você tem que aprender, na realidade, uma linguagem. Tem que aprender uma bem, e as demais você vai aprendendo por similaridade, tá? Node ela está começando a ganhar o mercado, Node é back, Node.js é back. Tá? É o JavaScript. Mas não tem, aí pelo menos. O Python é que está invadindo as áreas, né? O Python está invadindo as áreas, ele não tem ainda também uma região definida, mas a gente está apostando que ele vai crescer bastante aí nos próximos anos, que é uma linguagem bastante simples de trabalhar e fácil de você aprender, né? Aqui é Java puro, Python puro, C# puro. Eu preciso construir uma API com Java, utilizo o Spring Boot. Eu digo, aprenda a carregar pedra, conhece o carrinho de mão. Você construir API, quer construir API em Java, Spring Boot. Quer construir API em Python, Java. Quer API em C#, ASP.NET. Então, são coisas que um back-end vai ter que conhecer, tá? Tem outras linguagens de back? Tem. Se eu preciso construir uma API com autenticação, com tudo que tem, com a segurança necessária que o cara tem, ele tem esse pazinho aqui, né? Carregar pedra, carrinho de mão. Tá? E aí é só um resumo do que a gente viu até agora aí, né? O design. Eu usei ferramentas como Figma, Photoshop, Adobe XD, né? Front-end, HTML, CSS, JavaScript,
frameworks, Bootstrap, Angular, Vue, React, e o back-end, Python, Java, PHP, e toda a parte de banco de dados é feita pelo back-end. Tá? Então, isso aí é o resumozinho que a gente traz. E aí, sim, esses caras estão focados em TI mesmo. Então, tem alguma pergunta aí de quem está assistindo remotamente? Não, né? Se tiver pergunta, pessoal, você vai fazer aí que a pessoa, Edilene, captura aí, passa, funciona como JSON, né? Como JSON, ela recebe aí, me manda e eu respondo. Eu sou o back, ela é o front. E Rafael? Eu estou pesquisando exatamente algo framework que funcionasse. Quero te mandar uma infinidade assim. Eu só tenho um. Eu tentei sair no Paraná. Em Python? No Django tem outros, né? Que eu Não, tem o Flask, né? O Flask é para aplicações. O Flask eu digo que é uma API menininha, novinha. O Django é mais. Não, o Django é mais completo. O Django é o top que você tem. Tá? Até que a gente, quando dá curso aqui de Python para construção de API, a gente utiliza Python com Django. Encerramos até uma turma recentemente. Mercado, como eu trabalhei para vocês, já falei para vocês, 20% geralmente do trabalho de um time de desenvolvimento é do front-end, 80% é do back, tá? Dependendo do balancear das atividades, o front fica esperando o back desentalar para poder produzir mais coisas. Né? Então, e o mercado, com isso, o que é que o mercado está exigindo? Um cara full stack, um cara que seja front e back-end. Certo? Com relação a salário isoladamente, um e outro, né? Ambos começam, faixa salarial. Hoje o mercado paga em torno de R$ 2.500 a R$ 3.000 para um programador júnior, tá? Nessa faixa de salário. Pelo sindicato, o SINDPDPE, das empresas que são de tecnologia, ele se obriga a pagar R$ 3.000, ticket de 770, e vai ter decídio agora em setembro, né? Está para ter decídio agora em setembro. O que algumas empresas estão fazendo é o seguinte, empresas do ramo de comércio, por exemplo, que não se obrigam do construção civil, contrata um analista de TI ou um programador front-end pagando pelo sindicato da construção civil. Então, o teu piso vai ser o da construção civil. Comércio também. Então, algumas empresas, infelizmente, estão fazendo isso. Se vocês trabalharem numa Indra, numa Stefanini, numa Neurotech, numa Blue, numa... E outra aqui, ACP, todas são parceiras nossas, tá? São empresas que eu conheço os donos. Quer dizer, da Indra não, porque é empresa espanhola. Não conheço o dono, não conheci ainda o dono, mas conheço as pessoas que têm a relação com a gente, e geralmente liga para a gente para colocar. Com relação à carreira, Rogério, front e back, chega no momento que o front topa. O back continua subindo. Chega no momento que um senior back, ele passa a ser um arquiteto de sistema, e o alto contínuo ele passa a ser um DevOps, que é o cara que entende tanto de construção de sistemas como de arquitetura de sistemas. Então, é um cara que está aqui no nível, salários continuam, e o front continua aqui. Então, se eu puder dizer, é bom que você seja o quê? Só back ou ser front, como o mercado hoje está exigindo muito, até por economia, né? Tem um cara só que faça as duas coisas. E você não consegue, na vida real, você não consegue ser bom nas duas verticais. Geralmente você é um bom back, mas tem que conhecer front para dar resultado também, eventualmente. Ou ser um excelente front e ser um back para construir também. Mas as empresas, hoje, a maioria das vagas, na outra palestra eu mostrei até umas vagas que a gente tinha aqui, inclusive tinha estagiário remoto em São Paulo, trabalhando full stack. Então, contratando full stack, estagiário remoto para trabalhar aqui em Recife, remotamente para São Paulo, com um salário de 3 mil e alguma coisa, que foi na outra palestra que eu mostrei os salários aqui. Então, o que a gente recomenda hoje é que você, para entrar nessa área, ou você vai para aquela área que não precisa acordar, né? Mas se entrar na área que você quer realmente resolver problema dos outros, que a área do desenvolvedor é resolver bronca dos outros, é se transformar num full stack. A gente tem isoladamente aqui a nossa jornada front-end, curso de lógica de programação, onde vai dar toda a tua base, front-end com HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, curso de React JS e o curso de React Experience. Na carreira back, a gente tem o curso de lógica de programação, o de Java com Spring Boot e o curso de Java Experience. O que são esses cursos Experience que a gente tem aqui?
São cursos de 30 horas, onde não há conteúdo ministrado. Simplesmente o professor, ele dá as 2 primeiras aulas, ele dá a parte de Git, Scrum, define o projeto e vocês vão construir um projeto ao longo dessas 30 horas, simulando o ambiente empresarial, com a mesma cobrança que tem no ambiente empresarial. Vocês estão trabalhando aqui, dividindo em duplas e tal, então vocês vão desenvolvendo o projeto, 2 aulas durante a semana, mas não é porque só tem 2 aulas, tem que trabalhar apenas 2 horas. Então o professor vai cobrar de vocês, na quinta-feira, por exemplo, a atividade da próxima terça. Então, eventualmente, tem reuniões diárias até para a gente acompanhar, e eu geralmente fico em cima da turma, ó, pessoal, vamos correr aí, está entregando o projeto, não está? Simulando o ambiente empresarial, que muitos dos nossos alunos, às vezes, chegam, Rogério, como é que vai ser na vida real? Como é que eu vou ser cobrado? Como é que as atividades vão ser passadas? Então, o professor funciona nesse projeto, desse Java Experience, ou React Experience, como um PM, PO e um designer. Já traz isso aqui pronto. Gerencia e vocês, é só codar. Tá? Tem essas 2 trilhas. E aí vamos para uma outra função, que também está muito em alta no mercado local. Aqui eu tenho visto várias vagas de QA, né? O analista de teste, que é o cara que tira os erros, ou que tenta tirar, né? E melhora a qualidade do produto. Então, o dev faz a sua codificação lá, passa para um time de QA lá, QA liberou, vai à produção, não liberou, volta para cá, e aí fica um ciclo virtuoso até que o produto consiga sair. Tá? QA. Imagine que você tem, o que é que o QA faz? Imagine que teu produto, teu trabalho, diariamente é consultar a cotação do dólar. Eu tenho que todo dia de manhã, ao chegar, entrar no site, no Google, botar lá a cotação do dólar e anotar isso em alguma coisa. Chamou-se o QA construiu um programa que vai fazer isso para ele não estar perdendo tempo, ele criou, automatizou lá, e pode jogar no Shell, no DOS aí e tal, schedular isso para ficar rodando automaticamente. Então, ó, cadê aqui? Cotação do dólar. Cliquei aqui, cotação do dólar. Liguei um robozinho. Ele vai abrir o browser. Ele vai escrever aqui cotação do dólar, vai dar um enter. Ele vai sair depois com o valor do dólar e vai te entregar depois na tela final, que eu mandei parar, tá? Ali o valor do dólar, né? Tá aqui grandinho. Aí você pega isso aqui, joga no planilha Excel, joga onde você quiser. O papel do QA é isso, automatizar o processo. E validar se a rotina que você está desenvolvendo, ela está de acordo com o que foi especificado. O PO especificou várias coisas. O produto está saindo, está igual, está compliance com o que foi especificado, está. O QA também tem a preocupação de fazer o quê? Você tem um sistema lá com 40, 50 programas. Você recebe uma demanda para mexer em um determinado código que é crítico do sistema. E você não tem tempo, você conseguiu alterar aquilo ali, mas pode ser que essa sua alteração gere algum efeito colateral nos demais produtos que compõem seu sistema. Então, o QA faz toda a automação desse processo. Então, é um cara que tem o QA antigo, o de teste, era aquele mesmo cara crachá. Ele olhava o requisito, é isso, tem aqui. Isso é manual. Só que o QA da atualidade, ele começa a utilizar ferramentas como essa que eu coloquei aqui, que estou usando o Selenium e o Python, para fazer essa automação. Isso aqui eu podia fazer qualquer coisa com isso aqui. Mandar o Windows ligar, desligar, chamar o Explorer, abrir a planilha Excel. O que eu quiser fazer, eu consigo fazer, tá? Com o QA. Então, o QA, na realidade, ele constrói programas. Você altera o programa, aquele programazinho que foi alterado, joga no ambiente de homologação e o QA roda os testes daquele produto. Tudo automatizado. Se eu rodar isso, imagine, se eu incluir um cliente aqui, qual é o efeito colateral? Tem que gerar isso, aquilo, outro. Então, isso tudo vai sendo validado
É um código gigantesco, mas você consegue ganhar tempo. De noite deu o deploy de homologação, deixa lá rodando 2 horas lá para ver se de manhã está tudo ok, tá, joga em produção. Melhor do que você parar um time, vamos testar por aplicação por aplicação. Tá? E essa cotação do dólar aqui, ó. É uma aplicação em Python que usa Selenium como ferramenta de automação. Tá? Selenium é que faz o Selenium, né? O Selenium tem aqui o Web Drive, o que, é que ele fez aqui? Eu caminho com o executável, eu instalo o Chrome Driver no meu programa, inicializo uma variável, chamo o Google aqui, ó. Chamo o Google, escrevo, seja aqui, o send, né? Mando escrever a cotação do dólar, depois eu pego o retorno e vou imprimindo o que eu estou aqui. Então, tudo aqui é uma codificação. Veja, com isso aqui eu fiz aquela automaçãozinha ali. Tá? E aí você, com poucas linhas, você consegue. Temos aqui também cursos de testes automatizados, tá? Que está aberto aí para gente. Só que aqui o teste automatizado é para Java. Né? Com Java, tem que conhecer Java para poder automatizar, que é onde as grandes maioria das aplicações hoje estão sendo construídas. Tranquilo? Vamos embora. Ferramentas que o QA usa. JUnity, se eu vou trabalhar com Java. PyTest, se eu vou trabalhar com Python. .NET Test, se eu vou trabalhar com C#. Estou sempre referenciando as três linguagens que a gente colocou aqui. O Node não está aqui, não. E o Selenium serve para interagir com... Que o Selenium, na verdade, é o que faz a parte de automação, de abrir e tal. Você pode simplesmente fazer um robozinho que faça tudo isso aí para você, tá? É uma profissão que é desafiadora, né, do QA, porque às vezes o cara pensa que o cara de teste é aquele cara que ainda está lá, vendo o requisito, esse aqui faz isso, aquele... Deixou de ser isso, tá? E aí são os estágios que a gente tem aí do campo de desenvolvimento. O gerente de projeto está atuando em todo, né? Aqui tem o cara do design, junto com o PO, parte de ideação, de geração de ideias do produto, requerimentos, do análise dos requisitos, o design do meu produto, o efetivo desenvolvimento, teste de integração. Aqui eu tenho o back, né? Aqui eu tenho o back está atuando aqui, o front está atuando aqui, aqui está o PO, mais o design. Pô, legal, não, se não dá para ver. Deploy seria a distribuição em produção, e aqui volta a carreira, que é a manutenção, que você volta para a cadeia que está colocada aqui dentro. Então, é isso que é uma área de desenvolvimento. Então, você tem uma série de funções que você pode... Hoje eu queria ser um QA. QA, você tem que se dizer, você vai ser um QA em que linguagem? Python, então você vai ter que fazer cursos complementares naquela stack que você está. Se vai para Java, JUnity. É o curso que a gente tem aqui, que é o mais solicitado no mercado, com a JUnity. E vai para Python, PyTest, esse aqui eu fiz com o PyTest, tá? E aqui .NET Test que você utiliza. Todos eles utilizam o Selenium como ferramenta de automação. E aí a gente muda um pouco. A gente trabalhou agora o PO, trabalhou aqui o front. O front, o back, o QA. E agora entramos na área de dados. Que é o conhecido aí que é o mercado está super aquecido, né? Engenheiro de dados, cientista de dados, arquiteto de dados, engenheiro de dados, então tem várias denominações, mas basicamente o cara que se desafia a mexer com dados, ele vai focar na extração dos dados de determinada base. Esse cara é um back também, é um back, não é o front. O cara de dados não vê a parte de front. Tratamento, análise com IA, inteligência artificial, e a parte de visualização. Aqui ele pega a parte de front, se ele fizer alguma especificação na área de Power BI, por exemplo. Tem aqui mais ou menos, a gente vai mostrar depois as ferramentas para você. Então, esse pessoal daí, ele tem
Etapas do analista de dados. O cara de dados aí que está sendo colocado. Eu posso gerar também um time com o PO também no time de dados. O cara apenas vai tratar os dados e fazer análise, mas geralmente o cara de dados ele engloba todas as competências. Ele define o problema, coleta dados, tratamento que é equalizar os dados. Imagina que você vai pegar 3 bases, e uma base tem uma medida lá em centímetros, já tem milímetros, já tem metros. Você quer deixar tudo em centímetros, por exemplo. Então você faz esse tratamento, faz esse ajuste, analisa os dados, e com essa análise você pode começar a ter predições, né? Fazer previsões, predições e inferências sobre aqueles dados que foram ministrados. No curso daqui da gente tem da trilha de dados, eu digo que se meu professor Calabria, aí, que é o professor do curso de dados, o professor faz o seguinte, pega as mega senas que saíram desde 1900 de bolinha, tira aí uma distribuição de frequência, ou uma frequência relativa, por exemplo, e me prospecta aí alguns números que sejam bons para os próximos jogos aí. Eu conheci um cara que fez isso no Excel. Pronto. Pode fazer isso com dados, né? Você vai pegar, você começa a ver, o número 36 apareceu, sei lá, 50 vezes. Então, que mês ele apareceu? Apareceu no mês de abril. Que dia caiu? Na quinta-feira. Então, você faz correlações de dados para você poder predizer. Não é garantia, não tem em dados eles chamam de acurácia, né? Qual é o índice de assertividade que eu vou ter com aquele negócio lá? Que em dados se chama de acurácia. Mas aqui você vai ter também qual a dor do cara, né? A visualização, toda a parte de limpeza e a parte de interpretação de resultados, tá? O analista de dados se foca nisso aí. Ferramentas. Basicamente Python é a mãe de toda. Pentaho, que é uma ferramenta de busca de informações, uma ferramenta open source. NumPy é uma biblioteca do Python. Parte de tratamento, leitura de Excel, PDF, tudo que você tem aí. Pandas, biblioteca já começa a entrar na parte de inferência. Seaborn e Matplotlib, tá? Tudo são ferramentas que o analista de dados são utilizadas na nossa trilha de dados aqui dentro e que o mercado pede em cima disso aqui. Se ele quer deixar os dados ao final, os resultados bem bonitinho, ele acrescenta aqui na visualização Power BI, tá? A gente também tem aqui curso de Power BI. Então aí eu tenho tratamento, análise e exibição. Viu? Jornada dados, começa com lógica, tratamento, Pentaho, curso de análise. Então, todas as jornadas que a gente tem aqui envolvem esse processo. Dúvidas? Diga lá. Caso, voltando um pouquinho, o QA não precisa codar? Precisa codar sim. O QA, na realidade, ele faz o desenvolvimento, ele utiliza ferramentas, isso aqui que eu fiz, ó, isso aqui que eu mostrei a vocês, o QA precisa codar com essa ferramenta chamada PyTest. Existem ferramentas que facilitam a codificação, mas em algum momento o QA, se for construir os robôs, ele precisa sim saber codar, tá? Então, o front-end, o back, o QA e dados, basicamente são pessoas que precisam ter habilidade em codificação. No caso do QA, só para responder a pergunta do quem está perguntando aí, ele tem algumas ferramentas que facilitam essa condição. Mas aquela que eu fiz aqui mesmo, que vai lá buscar a cotação do dólar, foi puramente na mão, tá? Mais alguma? Jornada dados, que a gente tem aí. E, por fim, uma nova profissão que está surgindo, um desafio que muitos alunos me perguntam, Rogério, o tal do chat GPT, inteligência artificial, quando é que vai o desenvolvimento de sistemas? Eu vou precisar codificar alguma coisa, eu digo, olha, chat GPT passou a ser um aliado de você. Se você não surfar nessa onda, você vai ficar fora. Ele veio para lhe trazer velocidade. A gente tem uma profissãozinha que está surgindo aí, é chamada engenheiro de prompt. A turma de tecnologia começa a inventar esses nomezinhos, então engenheiro de prompt é o cara saber perguntar ao chat GPT. Existem, utilizando a linguagem natural, do jeito que estou falando com vocês. Existem várias técnicas, tá, de você fazer aqui,
Você pode começar a estudar o ChatGPT de forma mais simples. Por exemplo, eu posso utilizar aqui o Gemini, né, que é da Google, o Copilot, que é da Microsoft, ou o próprio o ChatGPT da OpenAI, né? Então, um dos três aqui você pode utilizar. Utilizando esse Gemini aí da Google, eu vou pedir para ele, cliquei aqui, ele vai abrir aqui a telinha. Olá, professor Rogério. Vou dizer aqui, ó, vocês conseguem aumentar aqui para... Se comporte como um programador e escreva um programa em Python para calcular, para receber duas notas do tipo real e calcular e exibir a média aritmética das notas. Tá? Fiz essa pergunta aqui ao ChatGPT, no caso o Gemini aqui da Google, tá? Fiz isso aqui, vou tirar um cópia aqui, depois eu vou precisar. Mando ele rodar aqui. Ele vai gerar para mim um código em Python que faça isso que eu pedi para ele, tá? Então, muita gente, Rogério, vai acabar a minha profissão, eu vou estudar isso para quê? O que você fez, meu filho? Cadê você? Fazendo eu passar vergonha, né? Ali, Rogério, é programador. Eu não sei se eu estou programado. Não sei se é isso. Mas aí não. Ele pode ser também, tá? Pode ser. Quando ele pensa aqui, eu vou usar o outro aqui. Pô, achou difícil. E não há ChatGPT que funcione, né? Eu estava com a live aqui, eu tenho 3 internets aqui. Vamos de novo agora aqui. Gerou aqui o código, tá? Criou a função, aí você diz, ó, Rogério, eu vou copiar esse código lá para um Visual Studio, tá? E ele explica o código. Explica o código, a função, calcular a média, solicitando notas ao usuário, input, tá. Tá pronto aqui, eu vou chegar aqui no Visual Studio, mandar fechar esse cara daqui, vou mandar abrir um novo, file, new file, Python, Ctrl V. Tá aqui o programa, tá? A função recebe aqui é só comentário, veja. Eu gerei um código que faz isso daqui. Se eu mandar rodar esse cara daqui, ó, eu ver aqui. Mandar aqui rodar com o idle mesmo. Aqui o código que eu coloquei lá. Vou mandar salvar. Mandar rodar que ele já vai salvar aqui automaticamente. Salvar aqui XX em qualquer lugar aqui, ou YY. Digita a primeira nota, tirei 3 e tirei 7, tá? A média é 5. O programa está pronto. Eu sei programar? Veja, eu soube perguntar ao ChatGPT para fazer a aplicação para mim, mas a minha competência vai ser entender isso que está aqui. Nota o que é que isso aqui, o que é que o input faz, o que esse float está fazendo. Aqui, ó, criou uma função média aqui, ó, então eu tenho que entender da linguagem. Então o ChatGPT vai ser um aliado para quem é desenvolvedor. Por isso que eu digo, quem souber surfar nessa onda
vai lhe dar velocidade, tá? Então, quanto mais você fizer a pergunta mais adequada, mais rápido ele vai te dar. Mas muita gente, não, Rogério, tua escola vai fechar, porque o chat GPT vai resolver tudo. Aí você tem um sistema que controla todos os voos do mundo, com todas as aerolinhas, que é o único sistema que controla todas as rotas do mundo. Você vai mandar o chat GPT fazer uma alteração de um determinado rotina de um programa desse. Se você for doido ou maluco, né? Você vai pegar um SAP das empresas, pegar uma rotina crítica lá de balanço e tal, vai mandar o chat GPT. Então, veja, a profissão da gente, ela vai melhorar, ela vai dar velocidade. Você quer construir uma página HTML, que construa, ele vai construir você uma página HTML. Então, ele está aqui para nos ajudar, tá? Então, a gente tem aqui 3. Vou fazer a mesma pergunta para o outro aqui, ver se ele responde aqui, tá? E veja que estava errado lá o nome que estava programado, né? Ele já viu. Vou pegar o da Microsoft aqui. Eita, agora ele está com o código aqui. Vou pegar aqui a pergunta que eu fiz lá. Ainda explica o código lá embaixo, né? Ele já gerou diferente, ainda inferiu para mim coisa que era para ter inferido aqui, ó. Nota 1, nota 2, média. Eu não mandei ele perguntar se estava aprovado ou reprovado. Quando ele só me dá o resultado, tá? Então veja que cada um desses aí, ChatGPT responde de uma forma diferente. Mas real é float é real. Aí tem o ponto flutuante, né? Só que aqui eu não mandei ele perguntar se estava aprovado, reprovado ou aprovado em distinção. Eu pedi para ele fazer isso aqui, ó. Comporta Natal, claro, vou escrever um programa, ou você pode simplesmente, não é programa não, você pode fazer outra coisa. Se comporte como um administrador e elabore um contrato de serviços de consultoria para contratação de um planejamento estratégico. Estou usando da Microsoft, tá? Ele vem embutido no próprio Office. E gerou aí o contrato para mim todo bonitinho. Então, quer dizer, o que é que eu preciso fazer aqui? Simplesmente, ele já descreve o que é que vai fazer, o que é que eu vou fazer e tal. Então, na verdade, eu ganho tempo, não saio do zero. Eu quero ir procurar onde é que eu botei aquele arquivo e tal, tal. Então, quem souber usar, e aí a função é essa, engenharia de prompt, tá? A função é essa daqui que você tem. Aqui o contrato, contratação de serviços, consultoria estratégica, o nome do contratante, contratado, objetos, serviços incluídos, tá. Eu não falei isso aqui para ele, tá? Falei em planejamento estratégico. Ele já me disse, ó, tem que fazer o diagnóstico, desenvolver planejamento, analisar mercado e capacitar treinamento e adotar. O prazo, já bota aqui os passos para colocar o contrato. Então, veja, por isso aqui eu vou acabar a função de administrador de empresas? Não. Agora, o administrador não vai mais ficar passando horas desenhando o contrato que é que deve ter e tal. Então, é você saber usar o chat GPT, e isso é uma profissão que a gente tem. Tem a OpenAI também, que é a mais comum aí, que se você pedir, ele é capaz de dar outro código de ver se está copiado aqui ainda. Está mesmo produzindo o código Python lá. Se eu pedir agora, vou até fazer uma brincadeira com ele aqui. Já escreveu de outra forma, tá vendo? Eu vou agora, escreva o mesmo programa em Java. Aí o programa em Java. Agora eu sei o que aqui está fazendo aqui. Que danado é isso aqui? Se eu não conhecer isso aqui, eu não vou entender o que ele está gerando. Tá? Então,
já fazer um bom uso, e aí essa profissão é uma que a gente está apostando muito aqui, a gente deve estar lançando um curso agora no segundo semestre, desse cargo de engenheiro de prompt. O cara aprender, são 7 ou 8 técnicas que você tem para... Eu conheço isso e ela também, porque a gente usa isso direto aqui para fazer contrato e tal. Então, veja, são coisas as mais comuns do Google, Caplot e do OpenAI, né? Esse aqui usa a versão 3.5. Permite você usar a versão 4.5 também, mas com limitação de 5 perguntas por dia. Diga. Existe a possibilidade do código não rodar através do chat? Existe, e rodar errado, inclusive, tá? Não confie no código. O teste aí tem que triplicar a capacidade. O código pode não rodar, pode vir com a versão antiga da linguagem que você está trabalhando. Tem várias possibilidades de o código não rodar. Como esse código é um código muito simples, né? Então, 2 notas, receber 2 notas, não tem muito que o cara dar erro aí. Mas se for um código complexo, você quer calcular, por exemplo, quanto de material eu vou utilizar para construir uma laje de 1 metro quadrado de laje que suporte 120 quilos. Vai ter que usar ferro, vai ter que usar os insumos e tal. É uma coisa mais complexa, vai ter que usar integral, alguma coisa aí, então pode ser que não rode. Então, existe a possibilidade sim. Mais alguma pergunta? Bom, e por onde iniciar a nossa jornada, tá? Então a gente viu aí esse papel do engenheiro de prompt também aqui, né? Que é uma profissão que não precisa saber codificar também. Ele precisa saber, veja, o ChatGPT não é um site de perguntas e respostas, tá? Não vá ficar perguntando a ele qual é a idade de Pelé, qual é a idade de Roberto Carlos. Isso usa Google. É para você agregar no seu trabalho mesmo. Então, essa parte de engenharia de prompt, a gente está apostando prompt. Vixe Maria. Engenheiro de prompt é uma profissão que certamente ano que vem você vai começar a ver vagas por aí de pessoas com isso. Não precisa saber codar também não, tá? Então são essas que a gente tem aqui, ó. Não precisa, não precisa, não precisa, não precisa. O resto aqui a gente precisa. E por onde é que eu começo a minha jornada, tá? A Trainer está lançando aí um curso Full Stack, tá? Porque o mercado está pedindo Full Stack. Um curso de 8 meses. Está tendo uma aceitação muito boa. Já fechamos uma turma que começa dia 13 de agosto agora. É um curso de duração de Full Stack, do zero ao Full Stack. Tá nele, né? Tu tá na turma que fechou, né? Que fechou, digo, a turma que lotou, né? A gente abriu uma outra turma agora, com dia 2 de setembro, iniciando também de 8 meses, que a gente acredita, e nesse texto aí, a gente acredita que a gente vai preparar o cara, seja ele iniciante, seja ele estudante universitário. A gente recebe muitos alunos aqui de faculdades que fazem curso de graduação aí, EAD, estão no momento de escrever a monografia e não sabe fazer um programa, não consegue. Pegamos aqui alunos no 5º período da Católica, gente da Uninasal, da UniFG, não é só da Santa Bárbara, da FCR. Então tem várias pessoas que chegam, Rogério, eu estou na monografia, não sei fazer um programa. Eu digo, ó, segura teu diploma, guarda ele aí, que ele vai ser útil para você na frente, agora aprendizado zero. Ou se não zero, próximo disso, você pode fazer um programinha pequeno como aquele de média que a gente falou aqui, agora um sisteminha como um todo, não. Então, a gente pode ter iniciantes, universitários ou profissionais em transição de carreira, como é o caso da minha amiga Ana ali, que é veterinária, tatuadora, né? Já tatuasse animal, não, né? Não se tatua animal, não, né? Dá pena pro bichinho, né? É um curso que vai ter, tá? São 8 meses de duração. Esse curso será em segundas e quartas, porque o outro vai ser terça e quinta. Começa com lógica de programação, toda a parte de Git, GitHub, todo o módulo de Scrum, todo o processo de back-end com programação Java, orientação a objetos e Spring Boot, toda a parte de front-end, HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, com React.js, toda a parte de SQL e, por fim, a orientação profissional, que é onde a gente chega junto do aluno para dizer como é que ele prepara bem o currículo dele, como é que ele escreve bem o seu LinkedIn. Tem alunos que eu peço, manda o currículo, ele manda, são 3 páginas, contando a história dele,
desde que fez a terceira série primária. Nenhum avaliador considera um currículo desse tamanho. Então, o currículo hoje é uma página, sucinto, com as suas... E é um currículo para cada vaga. Não dá mais aquela história de se fazer um currículo só, botar na folhinha aquele envelope amarelo e sai distribuindo. Isso não se faz mais. Cada vaga, você estuda a vaga. A gente vai fazer uma live também sobre isso, né? Como parte de emprego, como se candidatar a vaga de emprego, né? É um curso que vai ter, aqui está errado, são 162 horas, tá, aumentaram mais 2 horas aqui, que tem um erro meu aqui. Ao invés de 24, vai para 30 horas aqui. São 56 encontros. Curso que começa agora em setembro e acaba em abril. Tá? Então é um curso completo. E a gente vai ter um projeto no primeiro dia de aula. Vocês vão ser apresentado o projeto que vocês vão desenvolver. Esse produto se vai entregar para o mercado. Cada disciplina dessa vai ajudar, contribuindo com um pedacinho do seu projeto. Eu vou ficar em cima de vocês, para a gente é um desafio fazer um curso como esse, porque eu quero na realidade, que esse curso faça a diferença para a gente. Isso vai ser o prenúncio do nosso curso técnico, que a gente está lançando, possivelmente em 27. Tá? A gente tem um planejamento da gente, em 27, lançar um curso técnico, e em 30, lançar uma faculdade. Mas, por enquanto, a gente está... Não é que vocês estão sendo cobaias, tá? Mas a gente está fazendo isso com muito carinho e com muita atenção. E a gente vai estar junto do mercado, trazendo no mercado pessoas da Blue, pessoas da Stefanini, pessoas da Indra para esse curso, para falar um pouco com vocês, dizer como é que está o mercado e tal. E a gente está dando a esse curso a roupagem das vagas, as stacks que são exigidas das vagas de emprego que estão surgindo agora, nessa semana. Então, é um curso que vai acabar em abril do ano que vem, começando agora em setembro. Tá? Segunda turma está aberta aí. E qual é a vantagem, Rogério, de eu ser um full stack? Para a gente fechar aí nossa aula de hoje. Tá? Qual é a vantagem de eu ser um full stack? Primeiro, maior empregabilidade. Você não tem aí, se é vaga de front, você está dentro, se é vaga de back, você está dentro. Tá? Atuar até o desenvolvimento back quanto front, versatilidade, a capacidade de trabalhar em diferentes projetos ao mesmo tempo, pode ser front em um projeto e back em outro, tá? Tem desvantagem também, a gente tem, acho que tem 7 vantagens aqui e um slide com desvantagem. Mas isso aqui é a maior empregabilidade, melhor oportunidade de carreira, né? Crescimento rápido, habilidade de entender e trabalhar com diversas camadas, você conhece o produto como um todo, do início até o final. Você participa de toda a parte, porque tem muito nos times, às vezes, que as empresas contratam um front e um back. O front acabou a atividade dele, cruza os braços, agora é contigo. Fica aí, sei lá, está na web, lá fazendo alguma coisa e não está preocupado com o produto como um todo. Nenhum deles, separadamente, conhece o produto como um todo. Então, o ideal é que dá esse crescimento rápido, a habilidade de entender e trabalhar em diversas camadas. Geralmente, os full stack das empresas, o que está ocorrendo agora no mercado, são frequentemente considerados para posições de liderança. São pessoas que, por si só, por sei lá, chutar, cabecear, fazer o gol lá, ele está nessa capacidade aí. Terceira vantagem que a gente entende aí, trabalhar em diferentes projetos, a possibilidade de trabalhar numa variedade de projetos e maior capacidade de pegar projetos freelancer. Então, se você é um programador full stack, você consegue entregar um produto freelance à noite, de madrugada, de sábado, para um cliente seu, um tio, um amigo e tal, desenvolver o produto completo do início até o final. Não vai ficar lhe faltando nada, inclusive o SQL está aqui dentro, a parte de banco de dados, a parte de Git, a parte de Scrum. Maior capacidade de pegar projetos freelance, já li aqui. Compreensão holística, o que é isso? Eu consegui olhar o produto como um todo. Entendimento completo das diferentes partes do produto. Melhoria na comunicação, não tem aquela arenga do front com o back. O front diz, não, isso aí é contigo, isso aqui é comigo, porque é você mesmo que vai ter que dar as duas partes aí. Economia para as empresas, porque ao invés de ter 2, tem 1. As empresas são melhor. E outra coisa, né? Tem essa reduzindo a necessidade de uma equipe maior. Consegue agilidade no desenvolvimento, que o cara acaba de fazer o front, já pega no back. Ou enquanto ele faz o front,
esse front aqui vai consumir que API tal, então eu já faço o front com a API tal, já tenho um produtinho pronto para entregar para o meu cliente. Eu vou construindo para e passo a execução do produto, né? Continuidade do desenvolvimento. A gente já apoiou outras empresas aqui também, desenvolvimento de software, que tinha um time de front e um time de back. Aí 2 fronts saíram. Daqui que eu contrato e 2 fronts que chegue, esse ambiente, que conheça o produto, isso vai dar 3 meses aí de parada do projeto. Então a gente entende que as empresas hoje estão optando efetivamente pelas vagas que a gente tem publicado para full stack. Responsabilidade completa, você é responsável por todo o ciclo de desenvolvimento, ou seja, não tem como botar a culpa em ninguém. Se você é sozinho, se tem uma equipe de 2 ou 3 full stack, não, é diferente. Mas se você é o cara da empresa, se deu merda, é você que vai ter que pagar aquela merda ali, não tem outra pessoa que vai lhe resolver, né? Possibilidade de empreender, já falei lá, construir projeto de freela, né? Capacidade de iniciar e desenvolver seus próprios projetos, prototipagem rápida, habilidade de criar protótipos completos de produtos, que o cara começa a ter essa proficiência também. E outra coisa, que é mais importante de tudo aí, é a empregabilidade. Maior empregabilidade. Os full stack geralmente são mais bem remunerados do que só o front ou só o back. As empresas têm medo de perder um full stack, ele perde tudo, né? Então, se ele perde um front, mas quando ele perde o full stack, ele tem um cuidado de não simplesmente negligenciar e deixar perder, tá? E outra coisa, reconhecimento é visto como um símbolo de competência e adaptabilidade na indústria de TI, né? Tecnologia da informação. E, por fim, para a gente encerrar nosso bate-papo e começar as perguntas aí, algumas desvantagens, né? Sobrecarga de conhecimento. O cara nem sempre o full stack ele tem tempo, né, de estar atento ao que está surgindo de novo por aí. Então ele está tão envolvido no desenvolvimento do produto, tão fechado ali dentro, nem sempre ele tem tempo de... O programador full stack, você precisa ter um amplo conhecimento em várias linguagens de programação, e frameworks e tecnologia. Isso pode ser muito desafiador, exigir um esforço adicional. Surgiu uma linguagem aí, XPTO da Google, por exemplo. Vou ter que conhecer esse cara, senão eu não consigo. Dificuldade de se aprofundar em algumas vezes dessas novas tecnologias. E por fim, maior carga de trabalho. Isso aqui é fato, tá? O full stack é o cara que vai... Até um aluno da outra live fez um movimento aí, o cara vai montar em cima de você e vai querer resultado seu. É um momento de aprendizado grande, vocês estão conversando agora, é um momento de sofrer. Qualquer profissão, 15 anos após formatura, é no mínimo 15 anos comendo grama ali. Eu passei 15 anos da minha vida comendo grama. Comecei meu emprego acho que com 19 anos por aí. Mas 15 anos era aí, Fidenel, se escrevendo, entrando sexta-feira, saindo segunda-feira de manhã e tal, virando noite, regado a pizza. Depois de 15 anos, a gente começou, agora eu sou alguma coisa, deixei de ser uma ameba, passei a ser algo mais diferenciado. Então aí o cara começa a botar a venta, vai para cima assim um bocadinho e aí comecei a exercer cargo de gestão e até hoje eu exerço cargo de gestão. Ok, meus queridos? É isso que eu tinha, esse recado eu tinha para passar para vocês. Espero que eu tenha incomodado vocês um bocadinho, ou dado um conhecimento a mais. Aqui está o escopo do curso de full stack, que a gente falou aí, tá? Quem tiver interesse, fala... Não, tu já estás, né? Tu também já estás, não? Fala com o Lucas aí na recepção para reservar a tua vaga. A gente abriu a segunda turma, que a turma lotou. A nossa turma é de no máximo 30 alunos, tá? A gente não excede disso. A gente tem 3 salas aqui. Então, uma sala vai ficar específica para o full stack. E por que Java e por que React? Porque é o que o mercado está pedindo, tá? Tem um preço aí, esse curso custa 8 parcelas de 350, tá? No boleto, ao final do curso, vai dar R$ 2.800. Tem cursos similares a esse no mercado? Tem. Tem concorrentes nossos, que dizem que é concorrente nosso, que tem aí academia Java, academia alguma coisa aí, e você paga pelo menos R$ 4.500, tá? Não tem garantia de continuidade. Ou
Tenho muito cuidado também com alguns cursos. Tem um curso que está chegando aqui em Recife também, não vou citar o nome. E ele diz o seguinte, o curso dele de lógica de programação é lógica de programação com IA. Java com IA, orientação a objeto com IA, tudo dele é com IA. Está entrando com a infraestrutura aqui do tamanho de um trem, bonito, uma sala parece um negócio de game, assim, uns monitores grandes e tal. Tenham cuidado com esses cursos, avaliem, conversem, não é porque o meu é melhor não, mas a gente conhece as pessoas de onde vem, então a gente tem essa preocupação com vocês, alunos nossos, né? Vamos lá, as perguntas. Dúvidas? Ficou claro? Professor, o curso será o seguinte? Tu jura? 162 cargas horárias de novo. Eu devo estar ministrando 2 disciplinas, a disciplina de SQL e a parte de orientação profissional, tá? E por que eu não vou ministrar Java? Eu seria injusto com vocês. Eu entendo que o cara, para lecionar Java, num curso como esse, ele tem que passar o dia desenvolvendo em Java. Eu não escrevo uma linha de código há mais de 20 anos. Então, seria muito injusto. Eu podia até preparar uma aula, um rolechozinho aí, ó, PPT bonitinho, o resultado é esse, toma. Eu quero que o meu professor daqui, eu não tenho, por ser um curso livre, autorizado pelo MEC, eu não tenho obrigação que o meu professor tenha nenhuma titularidade. Os professores desse curso, todos eles são mestres, tá? No mínimo mestre. E 2 fazendo doutorado, tá? E trabalham na área, são desenvolvedores full stack do mercado. Então, esse professor Melo, da turma 2, acho que é o professor Melo, né? Turma 1, professor Alexandre, tem Rogério, tem quem mais, meu Deus? Alexandre e Rogério, que eu esqueci agora do mais bom. São professores que têm, e aí seria injusto para quem fez a pergunta aí, de a gente eu tentar ensinar Java, conseguiria ensinar Java a vocês, mas não com a proeza de um cara que passa o dia desenvolvendo. Tá? Já tem curso disponível aqui. Tem um marcado aí para agora, setembro, na lista de teste, tá? Dá uma ligadinha aí para o nosso... Manda mensagem no direct aí que o Lucas vai lhe atender e passa para você o link com todas as informações. Mais perguntas aí? E aqui, perguntas aqui? Bom, espero ter incomodado vocês um bocadinho, ter dado uma visão geral, tá? Rogério, eu não sabia que tinha essas funções aqui que eu posso, de repente eu conheço o negócio. Tem algumas pessoas que perguntaram na última live que a gente fez. Rogério, como é que está o mercado para 50 a mais? Mais de 50 anos, tá? Eu já estou em 60, então já estou 10 anos na frente desse... Tem empresas no mercado local que estão preferindo pessoas com mais de 50 anos. Por quê? Essas pessoas geram uma certa fidelidade. São pessoas que já estão aposentadas, já criaram filhos, então tem uma certa estabilidade. É feito um menininho novinho que entra agora e 3 meses depois vai sair pulando de emprego em busca de salário. Então são pessoas que utilizam para complementar a renda. E conversa com alguns donos de empresa, inclusive amanhã tem uma palestra com o Leonardo, né, no Sebrae. Eles disseram várias vezes a mim, ó, Rogério, na realidade isso aí, 50 a mais é para a gente, se o cara for desenvolvedor, para a gente é ótimo, porque o cara ele vai ficar na empresa, ele não vai fazer daqui um trampolim. Tá? Perguntas? Tem não? Então vamos embora, né? Vamos embora dormir um bocadinho. Obrigado, queria agradecer a todos vocês. Estamos aqui à disposição. Se alguém ficou com alguma dúvida, eu estou geralmente na empresa, das 2 da tarde às 8 da noite. Fala com o Lucas. Lucas, eu queria bater um papo com o Rogério no particular aí, queria contar a minha história. A gente vem aqui, conversa e tal, conversa com vocês para tentar dar a vocês o norte na vida profissional, tá bom? Obrigado a todos, vão com Deus. Bom retorno às suas casas aí.